Olá, pessoal. Meu nome é Mariana e hoje a gente vai ver uma estratégia de cuidado que vai além do peso. Então, vamos lá? Eu queria começar a nossa aula de hoje contando para vocês uma história que talvez não seja tão incomum assim. Talvez vocês já tenham visto alguma coisa similar na sua própria prática clínica. A história de uma paciente que, sabe aquele dia que é melhor você ter ficado em casa? Aquele dia chuvoso, aquele dia de trânsito. Então, foi nesse dia que Marina, de 34 anos, uma mulher com obesidade, chegou ao meu consultório. E aí, logo na sala de espera, eu percebi que ela mostrava sinais que tinha alguma coisa que estava incomodando ela, né? O jeito que ela estava sentada na cadeira, a apreensão no olhar, uma certa inquietação. Tudo isso ia me dando sinais de que ela carregava histórias difíceis de consultório. E aí convidei ela para entrar e quando ela sentou na cadeira, a primeira coisa que ela me disse foi assim: eu nem acredito que eu estou aqui. Faz 8 anos que eu não procuro uma nutricionista. E aí, quando eu perguntei o que trouxe ela aqui, né, como é que eu poderia ajudá-la, ela respirou fundo e aí ela disse: olha, minha médica disse que eu preciso melhorar a minha alimentação, por causa da minha pressão, que está um pouco alta. Mas, sinceramente, eu estou apavorada. A minha última experiência com um nutricionista foi traumática. E aí, ela continuou contando a história dela para mim. Aos 26 anos, ela disse que ela buscou atendimento nutricional simplesmente para tentar organizar melhor a alimentação dela. Na época, ela praticava corrida regularmente e ela se sentia bem com o corpo. Porém, logo na primeira consulta, antes mesmo de ouvir qualquer coisa que a Marina tinha para propor ou para falar ali, a profissional a interrompeu e falou assim: olha, você precisa emagrecer urgentemente. Com esse peso, você vai ter um ataque cardíaco antes dos 30. E aí, sem qualquer avaliação mais profunda, ela recebeu um plano alimentar restritivo. E aí, quando ela mencionou que corria para outra profissional, ela ouviu o seguinte: bom, com esse peso, você está destruindo o seu joelho. Primeiro emagreça e depois pense em correr. E aí, gente, eu trouxe aqui, né, para a apresentação, algumas imagens. E conforme você vai ouvindo coisas desse tipo, é quase como se instalasse mesmo um peso em cima da pessoa, né, que a gente pode representar aqui por essa figura do slide, né. Realmente se instala um peso, uma pressão que acompanha a pessoa, né. Então, imaginem ela nesse contexto, com esse peso ali se instalando dentro dela. E ela até falou que seguiu o plano por algumas semanas, mas ela abandonou a corrida que ela tanto gostava, que fazia tão bem para ela, e ela acabou desenvolvendo uma relação muito conflituosa com a comida e, eventualmente, ganhou mais peso. Só que o pior disso tudo é que ela perdeu a confiança em buscar ajuda profissional. E aí, aquele peso que foi se instalando nela foi ganhando um volume muito grande. E, gente, esse peso, essa certa pressão que vai crescendo na pessoa, quase como se fosse uma entidade mesmo, isso paralisa completamente. Isso é o que mais paralisa o cuidado em saúde. E realmente, ela falou que depois daquele dia, cada vez que ela pensava em procurar ajuda, ela lembrava dessas palavras. E aí ela disse que parou de fazer check-ups regulares, passou a evitar cada vez mais médicos, e que ela só tinha vindo na consulta aquele dia porque a terapeuta dela encorajou e falou que, olha, talvez tenham profissionais que possam ter uma abordagem diferente. Mas foi essa história que trouxe ela ali naquele dia. Então, imaginem a carga, né, com que ela estava chegando lá, né? E aí ela continua contando outras experiências dela. Então, ela falou que o peso dela, né, os sintomas que ela trazia, que ela ia contar para os profissionais de saúde, todos os sintomas eram sempre atribuídos ao peso.
sem ouvir qualquer explicação, né? Assim como a gente teve naquele episódio com a nutricionista anterior. E aí eu trouxe aqui um GIF que eu acho que ilustra bem essa situação, né? Que é uma pessoa que fala assim, doutor, eu fui empalada, né? Tem uma estaca aqui em mim. E aí o médico fala assim, bom, você ia se sentir melhor se você perdesse um pouco de peso, né? Então, essa é um pouco a ideia, né? A pessoa nem consegue falar as demandas que ela tem, ela não consegue nem contar o que trouxe ela ali, como é que ela conduz, né, os hábitos de vida dela, e automaticamente os sintomas são atribuídos ao peso. Isso, mais uma vez, vai afastando a pessoa do cuidado, né? Porque se eu não sou ouvido, se eu não tenho um espaço ali, para que eu vou perder o meu tempo e continuar procurando, né? Ela também comentou sobre comentários indesejados, sobre dieta, sobre peso, seja na família, seja em ambientes médicos ou de profissionais de saúde em geral. Sempre alguém tinha alguma recomendação, alguma estratégia, alguma coisa para falar sobre peso, sobre emagrecimento, e ela estava bastante cansada disso. Ela também falou que todas essas experiências começaram a deixar nela um medo de ocupar espaço demais no mundo, né? Então ela tinha medo de pegar um ônibus porque ela não tinha certeza se ela ia conseguir passar confortavelmente por aquela catraca. Ela tinha medo de comprar roupas porque ela sabia que eram ambientes que provavelmente não teriam roupas para o tamanho corporal dela e ela seria mal atendida pelas pessoas ali. E a desesperança também de encontrar um lugar seguro para cuidar dela, né? Porque, novamente, todas as experiências que ela teve com profissionais de saúde foram minando a expectativa e a confiança que ela encontraria profissionais atenciosos, que iam ouvir ela com cuidado, que iam dar uma demanda adequada para os sintomas ou para as questões que ela estava trazendo. E pessoal, por que essa história importa, né? Por que a gente começa essa aula contando sobre essa história? Porque, infelizmente, esse não é um caso isolado. Eu diria que é mais a regra do que a exceção. E essas experiências negativas com profissionais de saúde levam muitas pessoas, né, a deixar de procurar cuidado, assim como aconteceu com a Marina. Leva a uma relação muito conflituosa com a comida. Normalmente são pessoas que começam a fazer dietas e dietas e dietas e estratégias cada vez mais restritivas e vão desenvolvendo uma relação muito ruim com a comida, com o corpo, com a imagem corporal. Também são experiências que levam ao sedentarismo, levam a uma sensação de que nada funciona, de que todas as estratégias são muito difíceis, então leva a uma certa não ação, né? E também leva a questões com a saúde mental, né? Então, em geral, essas experiências levam a uma maior ansiedade, maior propensão para depressão, maior propensão para pensamentos que povoam a mente da pessoa de maneira negativa e paralisam. Bom, e eu com tudo isso, né? Foi na faculdade ainda, na graduação, conhecendo histórias como, ainda não essa, né, porque eu ainda não atendia na época, mas conhecendo histórias parecidas com essa, que eu comecei a pensar, puxa, algo aqui não vai tão bem, né? O principal cuidado que a gente oferece para a obesidade, que é dieta restritiva, parece que não está rolando muito bem, né? Porque se a gente for olhar o que os dados de estudos mostram e os relatos das pessoas mostram, a gente vê que as dietas não trazem resultados sustentáveis. Ou seja, as pessoas até começam a fazer, se engajam por um tempo, mas depois aquilo não vai para frente. E também, se fosse só uma questão de tentar e não dar certo, talvez valesse correr o risco, né? Mas o que acontece de verdade é que as dietas têm um efeito negativo na saúde física e na saúde mental das pessoas. Do ponto de vista físico, a gente pode pensar no efeito sanfona, né? Aquele efeito de ganhar peso, perder peso, ganhar peso, perder peso. E a literatura é muito clara nesse sentido,
de que parece ser melhor, né, mais benéfico para a pessoa que ela mantenha um peso estável, ainda que acima dos valores de referência, do que ficar nesse efeito sanfona, né? Isso parece ser muito mais prejudicial para a saúde do que simplesmente manter um peso estável. E, novamente, os efeitos na saúde mental, né, de ansiedade, de preocupação com o peso, com a alimentação, uma relação conflituosa, né, com esses assuntos, podendo até desenvolver, de fato, transtornos alimentares. E aí, durante a graduação, eu me sentia muito desinteressada, muito desestimulada com a nutrição. Eu até pensei se eu ia seguir nessa profissão, né? Eu pensei que talvez eu não quisesse concluir ali aquele curso. Mas aí fui em frente, acabei decidindo seguir, e aí quase terminando a minha graduação, foi que eu entrei em contato com uma nova abordagem. Eu entrei em contato com uma abordagem chamada Health at Every Size, ou Saúde em Todos os Tamanhos. E também entrei em contato com a possibilidade do cuidado na nutrição sem dietas. E aí, isso abriu um leque de oportunidades na minha cabeça, porque aí eu falei, bom, talvez aqui eu consiga ter um norte, talvez aqui eu consiga me encontrar. E aí, veio uma proposta para fazer uma pesquisa, na qual eu ia fazer uma intervenção para mulheres com obesidade sem dietas. E aí eu fui fazer o meu mestrado, depois isso se desenvolveu para um doutorado, e depois eu concluí um pós-doutorado também. Então, gente, qual que é o cenário atual, né, do cuidado da obesidade? Não deve ser novidade para vocês que a obesidade é reconhecida como um problema mundial, né? E apesar das políticas públicas proporem estratégias para combater essa condição, e aí normalmente visando a perda de peso, né, se a gente for pegar as estratégias padrão ouro, elas estão sempre vinculadas à perda de peso. E aí, na parte nutricional, a gente vai encontrar estratégias restritivas, né, normalmente por meio de dietas restritivas. Então, apesar de todo esse esforço, o número de pessoas com obesidade não diminui. E, na verdade, só tem aumentado, né? Se a gente for olhar os números epidemiológicos, os dados só mostram um crescimento. Além disso, a gente vê cada vez mais pessoas engajadas, pessoas querendo fazer dietas, pessoas pulando de estratégia para estratégia. Só que nunca antes a gente viu as pessoas pesarem tanto. Então, é no mínimo contraditório, não é? Além disso, a sociedade associa a obesidade a questões como falta de força de vontade, preguiça, né? Você nem conhece a pessoa, você nem entende sobre os hábitos dela, você nem sabe o que ela faz ou deixa de fazer, né? Assim como a Marina vivenciou, né? A profissional mal sabia dos hábitos dela e logo foi assumindo ali questões sobre ela. Profissionais de saúde, infelizmente, também adotam atitudes estigmatizantes, que acabam, né, como a gente viu, excluindo essa população do cuidado adequado. Porque, novamente, se eu vou procurar um profissional de saúde para me ajudar e eu não tenho uma postura acolhedora, né, muito pelo contrário, para que eu vou gastar o meu dia de trabalho para ir nesse profissional e ouvir que eu tenho que perder peso? Né? Não houve nenhuma conduta concreta em relação a isso. Então, essas atitudes dos profissionais afastam as pessoas do cuidado. E aí uma questão aqui para a gente refletir, né? Será que o atendimento que a Marina recebeu seria o mesmo se ela fosse magra? E aí, gente, eu digo para vocês que não, o atendimento não seria o mesmo. E a gente tem claro na literatura que a postura pouco empática de profissionais de saúde com pessoas com obesidade não tem nada a ver com dificuldades reais que esses profissionais possam ter tido com essas pessoas. Ou seja, a Marina não foi uma paciente difícil que trouxe ali empecilhos para o cuidado.
Mas essa postura pouco empática tem tudo a ver com certezas que esses profissionais têm dessas pessoas e do seu peso, né? Ou seja, associando essas pessoas com questões estigmatizantes, né? Então, se você se esforçasse mais, você perderia peso, né? Ou volta aqui quando você emagrecer, e outras frases desse tipo. E aí fica a pergunta, será que a gente pode fazer diferente? E qual que é o caminho, né? Se tem um caminho, qual é ele? Nesse contexto, é crescente o interesse de profissionais por estratégias de cuidado que tiram o foco do peso corporal e colocam o foco na saúde, independentemente de mudanças no peso acontecerem ou não. E por que isso, né, pessoal? Se a gente for ver na literatura que aborda, que estuda sobre esse tema, que a gente pode chamar dos fat studies, né, em inglês, ou estudos relacionados ao peso, ao corpo, essas evidências mostram que as pessoas podem melhorar hábitos, mas não necessariamente perder peso, e ainda assim melhorar a saúde. Ou seja, as pessoas podem se movimentar mais, melhorar a sua alimentação sem dietas, olhar para a qualidade de vida de maneira geral e melhorar a sua saúde e ainda assim talvez o seu peso não mude. E, gente, isso é muito importante da gente ter em mente, porque muitas pessoas com obesidade não vão ter um peso dentro dos parâmetros de normalidade. E aí, para essas pessoas, o foco no peso pode ser extremamente desmotivador. E esse é o ponto, né? Se você fica com o foco em um único ponto de sucesso, você tem diversos outros ganhos que podem ser mais ou tão importantes quanto o peso, e a pessoa se desmotiva. A pessoa acha que tudo aquilo que ela está fazendo não tem valor. E aí, pessoal, a gente chega na abordagem Health at Every Size, né, que eu comentei com vocês, que foi o grande objeto das minhas pesquisas. Aqui a gente vai começar a chamar essa abordagem pela sigla, tá? Então a gente vai chamar de RISE. E aí, o que é isso, né? Vamos ver um pouquinho o histórico, como é que ela surgiu, né? De onde veio. Então, lá em 92, um grupo de nutricionistas percebeu que a nossa atuação ela estava focando muito nos aspectos biológicos do cuidado e acabava ignorando outras complexidades que eram muito importantes. E aí, essa perspectiva foi se desenvolvendo, foi ganhando força, foi ganhando reconhecimento, até se consolidar como a abordagem Health at Every Size, ou RISE, ou então, se vocês preferirem, saúde em todos os tamanhos, né? E aí, o que a ciência nos mostra em relação a essa abordagem? O estudo pioneiro dessa abordagem foi conduzido por um pesquisador chamado Lindo Bacon, lá em 2005. E aí, naquela época, eles dividiram as participantes em dois grupos. Um deles seguiu a abordagem RISE e o outro seguiu uma dieta restritiva. Aqui tem o artigo, caso vocês queiram procurar e ler na íntegra. Mas os resultados que eles encontraram foram bastante surpreendentes, né? E a questão da duração, né, de quanto que esses resultados acompanharam os participantes, também foi muito chamativo. Então, eles viram que o grupo RISE manteve melhorias significativas na qualidade de vida, teve mudanças sustentáveis nos comportamentos alimentares, né? Então passaram a se relacionar melhor com a sua alimentação, a ficar mais tranquilos com as suas escolhas, a ter menos conflitos, né, em relação à alimentação. Esse grupo também demonstrou maior satisfação com a imagem corporal a longo prazo, e reduziu significativamente comportamentos de restrição alimentar. Já o grupo dieta, né, que seguiu a proposta de dieta, até teve algumas melhorias ali de qualidade de vida, mas as mudanças que eles tiveram na alimentação não se mantiveram depois do estudo. E como vocês podem imaginar, eles apresentaram um aumento nos comportamentos de restrição alimentar.
Fora isso, a relação deles com o seu corpo, com a sua imagem corporal, piorou muito depois do estudo. E aí, no grupo RAIS, essas mudanças todas positivas que foram vistas se mantiveram, né? Nesse estudo, os pesquisadores acompanharam os participantes por 2 anos ali, depois do protocolo da pesquisa. E no grupo RAIS, essas mudanças todas em qualidade de vida, em comportamentos alimentares, em imagem corporal, tudo isso se manteve após a pesquisa. Enquanto que no grupo dieta, os ganhos que eles tiveram, poucos se mantiveram, né, e foram se perdendo cada vez mais ao longo desses 2 anos. E aí, pessoal, a gente poderia aqui trazer uma série de evidências, de dados científicos, de artigos publicados, inclusive os das minhas pesquisas, né? Mas, em geral, se a gente for compilar aqui, né, os resultados dessa abordagem, a gente pode dizer que tem um corpo crescente de evidências científicas robustas que demonstram que comportamentos saudáveis, né, como comer sem dietas, movimentar o corpo orientado, né, pelo prazer do movimento e o autocuidado tem um impacto mais positivo na saúde do que simplesmente olhar para o peso por si só. E também, se a gente for trazer um compilado, né, dos estudos científicos, eles vão mostrar que as intervenções baseadas na intervenção RAIS resultam em melhorias significativas em aspectos fisiológicos, né, como melhoras na pressão arterial, em parâmetros cardiovasculares, e também numa série de questões como a melhoria da relação da pessoa com a alimentação dela, né, então conseguir lidar melhor com as suas escolhas, sair de dicotomias, né, como entender que um alimento é bom ou ruim, e melhorias na saúde mental de maneira geral, né, então as pessoas ficam menos ansiosas, conseguem ficar melhores, né, em relação à sua imagem corporal, e questões de saúde mental de maneira geral costumam ter melhoras muito positivas com essa abordagem. Então, gente, a gente pode dizer que a abordagem RAIS, ela promove saúde de forma mais sustentável e respeitosa com a diversidade corporal. Isso é muito importante, e a gente já vai ver por quê. E aí, como é que foi esse processo, né, das minhas pesquisas? Porque essa abordagem, ela já era conhecida no Brasil, ela já era conhecida fora do Brasil, internacionalmente, mas aqui no Brasil, a gente não tinha nenhum estudo que tivesse investigado mais a fundo essa abordagem. Então, como eu comentei com vocês, né, no meu mestrado, no meu doutorado, eu fiz uma intervenção baseada na abordagem RAIS, que propôs uma estratégia de cuidado para mulheres com obesidade. E essa pesquisa foi pioneira aqui no Brasil ao adaptar essa abordagem para a realidade brasileira. E eu diria, gente, que nós trouxemos avanços inéditos em relação até às pesquisas internacionais, né? Porque como é que funcionava até então? As pesquisas pegavam os pilares da abordagem RAIS, que a gente já vai conhecer, e eles apresentavam esses pilares para os participantes em formato de palestra. Então, as pessoas eram recrutadas e aí elas tinham, por exemplo, uma palestra sobre cuidado da alimentação sem dietas. Ou elas tinham uma palestra sobre a importância de resgatar o movimento nas suas vidas. Ou elas tinham palestras relacionadas a questões de imagem corporal, né? E aí, nas nossas pesquisas, a gente realmente colocou a mão na massa. E a gente pegou toda a teoria e transformou isso em prática. Então, as nossas participantes, elas tinham consultas individuais de nutrição. Eu era uma das nutricionistas que realizava os atendimentos. Então, elas tinham atendimentos quinzenais ao longo ali dos meses do protocolo, que foram 7 meses ali de intervenção, e elas tinham a cada 15 dias uma consulta individual de 1 hora, com estratégias sem dietas para que elas cuidassem da sua alimentação. Diferente das pesquisas que tinham sido propostas até então, que davam palestras, né, a respeito de exercício físico e tudo mais,
a gente realmente colocou as nossas participantes em movimento. Então, elas tiveram a oportunidade, né, claro que orientadas por profissionais de educação física, elas tiveram oportunidade de experimentar uma gama diversa de movimentos, né? Então, elas tinham boxe, dança, circuito. Elas também puderam experimentar atividades que eram muito comuns, né, da infância, como pega-pega, pique-bandeira, queimada. E a gente também tinha discussões específicas com elas a respeito de questões como imagem corporal, saúde, corpo. Então, tudo isso a gente trouxe com muito mais robustez ali na pesquisa. E olha, gente, vou dizer para vocês que eu realmente desconheço que tenha tido outra pesquisa com a mesma profundidade, com a mesma densidade do que a gente propôs nessas pesquisas realizadas no meu mestrado, no meu doutorado. E aí eu falei para vocês, né, que o grande ponto da aula de hoje era ajudar vocês a pensarem a como propor o cuidado para o paciente de vocês sem focar no peso. E aí, para isso, a gente vai olhar como que essa abordagem funciona na prática. E a gente vai olhar para os 4 pilares dessa abordagem. O primeiro pilar diz respeito a valorizar e acolher a diversidade de corpos em todos os tamanhos e formas. Para cada um dos pilares, gente, eu tentei trazer por que isso importa para quem busca cuidado, né? Então, pensando lá na nossa paciente Marina, por que isso importaria para ela? E depois a gente vai seguir para pensar por que isso importa para o profissional de saúde e depois como é que vocês conseguem chegar lá, tá? Então, começando para esse primeiro pilar, por que isso é importante, né, para a pessoa que está ali buscando cuidado? Primeiro, porque cada corpo é único e acolher as nossas características é essencial para o nosso cuidado. E aqui, gente, percebam que eu estou usando acolher e não aceitar, tá? Que tem uma diferença grande aqui nessa nomenclatura. Mas isso é muito importante porque o tamanho, né, o formato do corpo não define hábitos, então não define se uma pessoa come bem ou mal, se ela se exercita, se ela não se exercita. Também não define características dela, né? Se ela é uma pessoa com força de vontade ou não, conscienciosa ou não, entre outras coisas. E como vocês viram, essas atribuições automáticas às pessoas que pesam mais afastam as pessoas do cuidado. Então, esse pilar é muito importante porque ele quebra com esse paradigma, né? Ele quebra com esses estigmas iniciais. E pessoal, para o profissional de saúde, para você que é nutricionista, acolher a diversidade corporal é fundamental para oferecer um cuidado humanizado e eficaz. Se você focar em padrões rígidos, você só vai reforçar estigmas e certamente você vai afastar o seu paciente do cuidado. Um ponto também muito relevante disso é que, com muita certeza, você tem uma grande chance de comprometer a saúde física e mental do seu paciente. E a grande questão é que isso vai acontecer sem você saber. Assim como aconteceu com a Marina, ela conseguiu seguir a dieta ali por um tempo. E talvez para a nutricionista que prescreveu aquela dieta, estava tudo certo. Só que depois ela não voltou mais ali no consultório. Então, a nutricionista não faz a menor ideia de que ela desenvolveu uma relação ruim com a alimentação dela, que ela fazia uma atividade que ela amava e abriu mão. E isso certamente afetou a saúde mental dela. Então, de verdade, você não tem a magnitude de como que isso vai refletir na saúde do seu paciente. Isso é muito sério. A gente viu também, né, que essas atitudes estigmatizantes, esse preconceito enraizado nas pessoas que pesam mais, leva a diagnósticos falhos, a tratamentos inadequados e, no limite,
leva com que as pessoas evitem buscar ajuda por medo e julgamento. Quando você adota esse pilar na sua prática profissional, você fortalece o vínculo terapêutico. E, gente, se tem um ponto aqui que é fundamental para o cuidado, é estabelecer vínculo terapêutico. Sem isso, você não tem mais nada ali. Com o vínculo terapêutico, você certamente vai ter uma aliança muito mais profunda que vai ser relevante ali para você promover mudanças sustentáveis e duradouras para a pessoa. Com isso, você também vai conseguir construir uma relação de confiança com o seu paciente, onde ele vai se sentir verdadeiramente acolhido e motivado para cuidar de si mesmo. Porque lembrem-se, a gente não cuida do que a gente não gosta. Então, se você não conseguir ajudar ele nesse sentido, ele também não vai conseguir se motivar para se manter ali no processo. E aí, como é que a gente pode chegar lá? Primeiro, por meio de habilidades de comunicação, né? Então, desenvolver habilidades de escuta ativa. E o que significa isso? Saber ouvir nas entrelinhas, saber ouvir aquilo que o paciente talvez não esteja te contando, mas entender ali em sinais, às vezes corporais, às vezes na maneira de falar, no tom de voz, que tem algo ali nas entrelinhas. Assim como a Marina disse, sem dizer, né, na sala de espera, que ela trazia uma história muito difícil, né? Então, só ali de perceber o olhar, a apreensão, o jeito dela sentar, isso já me dava uma série de pistas para ter ali no radar coisas que seriam importantes de ouvir e de acolher. E além disso, né, ser capaz de propor diálogos sem julgamentos e criar um ambiente acolhedor. Isso é super importante. Outro ponto também é conseguir acolher o tema. O que significa isso? Ter ferramentas clínicas para abordar sobre a diversidade corporal e permitir que a pessoa traga esse tema. Porque, pessoal, fora do consultório, a pessoa vai ter pouquíssimas oportunidades para ter uma conversa realmente crítica sobre todas essas questões que envolvem imagem corporal, pressão estética. Fora do consultório, ela vai falar que ela está preocupada com o peso, com o corpo dela, e as pessoas provavelmente vão falar assim, mas é só você ter força de vontade. Se você se esforçar, você vai conseguir. Olha, você já viu a estratégia não sei das quantas? Então, fora do consultório, é muito difícil que ela encontre um ambiente acolhedor para falar sobre isso. E eu digo que acolher essa demanda em consultório é um ponto super importante do cuidado nutricional e deve fazer parte do cuidado do nutricionista. Outro ponto também é a sua própria reflexão, né? A sua autorreflexão. Nutricionista, né, e certamente por isso estudantes de nutrição, né, que antes de serem nutricionistas foram estudantes, normalmente pessoas que escolhem a nutrição têm questões com a sua imagem corporal, com a sua própria alimentação, com o corpo. Em geral, a nossa formação não permite que a gente reflita sobre essas questões de maneira crítica. Na verdade, a nossa formação só reforça, em geral, esses estereótipos. Então, identifique, desafie os seus próprios vieses que talvez estejam aí, sobre peso, sobre padrões estéticos. Passando para o segundo pilar da abordagem RAIS, a gente vai olhar para o movimento que faz sentido, por prazer e não por obrigação. Por que a abordagem RAIS traz esse pilar, pessoal? Por que isso importa para a pessoa que está buscando cuidado? Pensem que para as pessoas que lidam com questões, né, com peso, e em geral pessoas com obesidade, eu diria que, se não 100%, mas grande parte dessas pessoas, desde a infância,
tiveram experiências muito negativas com o exercício físico. Indo ali desde a escola, né, em experiências de bullying na educação física, e isso vai percorrendo a vida inteira da pessoa, até a vida adulta, em que ela tenta ir em espaços, né, como uma academia, e ela não consegue ter uma atenção dedicada ali do professor, que está mais interessado na aluna que é magra, que já está dentro de um padrão estético. Então, essas experiências tornam a perspectiva de movimento muito desencorajadora. E aí, por ter vivido diversas experiências, né, repetitivas, que foram muitas vezes violentas, essas pessoas acabam se desencorajando a pensar no movimento como algo prazeroso, como algo que é do direito delas de verdade. Então, esse pilar da abordagem RAIS tem como objetivo incentivar o resgate do movimento de um jeito leve, de um jeito prazeroso, de um jeito que ajude com que cada pessoa consiga encontrar atividades que façam sentido para ela, para a sua rotina, para o que ela espera. E por que isso importa para o nutricionista? Porque valorizar, né, atividades, movimentos que tragam bem-estar e benefícios para além do gasto calórico, gente, é um ponto-chave aqui. Se a gente está pensando em promoção de saúde real e sustentável, esse é um ponto-chave aqui no nosso cuidado. E aí você deve estar pensando, bom, mas eu não sou educador físico, né? Eu não tenho essa formação. E tudo bem, a ideia realmente não é para você se tornar um educador físico, né? Isso seria até ultrapassar um limite da nossa atribuição profissional. Mas, pessoal, a gente também pode ser um agente importante na relação da pessoa, na construção que essa pessoa vai ter, com uma relação mais saudável e duradoura com questões de movimento corporal. E aí eu diria que ter esse pilar integrado na sua prática é um diferencial muito poderoso para você. E aí como é que você chega lá, né? Como é que você coloca esse princípio em prática? Um primeiro ponto seria investigar a relação do seu paciente com exercícios. Então, se proponha a entender experiências, barreiras, possíveis traumas, né? Só o fato de você dar abertura para isso já abre um espaço para muitas coisas. Conforme isso vai ganhando espaço na sua sessão, quem sabe pode chegar um momento em que a pessoa realmente se sinta aberta a ouvir sobre novas possibilidades de movimento. E aí, incentive, né, atividades que ela possa considerar como prazerosas. Então, o que será que em algum momento na vida dessa pessoa ela já se interessou? Será que às vezes teve um momento de vida em que jogar uma queimada foi legal para ela? Ou será que caminhar no bairro pode ser considerado algo que ela cogitaria fazer? Né? Então, fazer um brainstorm de ideias já é uma coisa muito boa. Mesmo que a pessoa não faça exatamente ali na hora, mas isso também já vai construindo algo diferente para a pessoa. E também mostrar que movimento não significa entrar numa rotina rígida, né? Naquela coisa do no pain, no gain, né? Então, se você não sofrer, você não vai ter benefícios. Não, pequenos movimentos contam, né? Cada vez mais a gente vem vendo evidências que mostram que pequenos movimentos já são importantes para a saúde, né? Então, reforce isso com o seu paciente. E aí a gente vai entrar no terceiro pilar da abordagem RAIS, que fala sobre promover escolhas alimentares conscientes e equilibradas sem dietas. Será que isso é possível? Né? Vamos ver como é que a gente constrói essa possibilidade de cuidado sem dietas. Então, começando avaliando, né, ou pensando aqui, por que isso importa para quem busca cuidado?
Pessoal, talvez vocês já tenham visto algum gráfico, né, parecido com esse, algum infográfico parecido com esse. Quem está acostumado a pular de dieta em dieta, e eu diria que grande parte das pessoas com obesidade estão muito acostumadas desde pequenas a pular de estratégias restritivas para estratégias restritivas ao longo da vida, elas normalmente entram num ciclo parecido com esse. A pessoa tem uma mobilização que leva ela a pensar em alguma estratégia. Então, vamos pensar na Marina aqui novamente. Ela começou a ficar incomodada com o corpo dela. E aí ela viu ali determinada estratégia, determinada restrição, uma nova restrição, uma nova dieta que estava sendo postulada ali, e ela falou, bom, eu vou tentar, agora vai, né? Porque eu estou incomodada aqui, então eu quero tentar novamente. E aí ela começa a restringir a alimentação dela. E ela vai bem, vai conseguindo seguir ali o plano que ela se comprometeu, e aí ela vai entrando numa série de privações. Privações físicas, né? Porque ela passa a sentir fome, mas ela começa a ignorar essa sensação. Ela começa a ter uma série de privações emocionais, porque aí ela vai no happy hour da empresa, mas ela não pode comer as comidas que estão ali, porque afinal de contas não fazem parte da dieta que ela está seguindo. E aí ela começa a entrar numa desconexão com ela mesma, né? Então, essa coisa de ficar ignorando a percepção de fome dela, ou a percepção de que ela gostaria de comer, vai gerando uma desconexão, né? E aí ela vai até que aguentando isso, até que chega uma hora que ela entra no famoso chutar o balde, né? Até que chega uma hora que ela fala, ai, quer saber? Eu não aguento mais, dane-se. Eu vou comer o que eu quiser comer e depois eu penso nas consequências. Só que aí ela acaba comendo mais do que ela poderia comer, né? Em geral, as pessoas entram num modo aqui de exagero, de fato de um comer mais exagerado. E aí, já que ela já furou a dieta mesmo, ela fala, bom, então agora deixa eu aproveitar, né, que eu posso comer, e aí eu vou comer tudo que eu puder e depois eu penso, né? Só que aí chega num momento também em que esse modo, né, de chutar o balde acaba gerando muita culpa e muita vergonha. A pessoa fala, poxa, eu estava indo tão bem, eu estava conseguindo ali seguir o plano certinho e mais uma vez não consegui. Olha aí, tá vendo? Não tenho força de vontade mesmo, não tenho vergonha na cara, né? E aí qualquer outra conotação nesse sentido que vocês queiram pensar. E aí ela volta para o começo do ciclo. Ela fala assim, bom, mas agora vai. Agora eu estou realmente incomodada, agora eu cheguei no meu limite, então qual que é a próxima dieta? E aí ela vai achar uma nova estratégia e ela vai recomeçar o ciclo. Vocês percebem que esse ciclo, ele é infinito? Esse ciclo não acaba nunca. Então, esse é o ciclo que as pessoas que fazem dietas estão acostumadas a vivenciar. E na cabeça delas, elas são as culpadas. Elas não tiveram força de vontade, não têm vergonha na cara, né, não foram esforçadas o suficiente. Mas, na verdade, gente, as dietas restritivas, e mesmo aquelas passadas por nutricionista, estão fadadas a dar errado. É só uma questão de tempo. Então, pessoal, quando a gente propõe uma estratégia de cuidado que vai para além das dietas, a gente quebra aquele ciclo anterior. E aí a gente começa a ajudar a pessoa a fazer escolhas, a pensar na alimentação dela com base em estratégias que vão dar contexto, que vão conseguir dar suporte, mesmo em situações como um happy hour da empresa. Então, por exemplo, a gente começa a pensar, eu vou fazer determinada escolha. Mas por que eu vou escolher isso? O que está me levando a fazer essa escolha?
Será que eu vou escolher porque eu tô com uma fome genuína que tá me motivando a buscar comida? Ou será que eu vou fazer essa escolha porque hoje eu tive um dia particularmente difícil e a comida acaba sendo uma estratégia rápida para me dar um conforto ali para aquele dia que não foi tão bem? Se eu for fazer uma determinada escolha, quando que eu vou comer isso? Né? Quando será que é o melhor momento para eu incluir essa comida no meu dia? O que eu vou escolher comer? Que escolha que eu vou fazer aqui que está de acordo com a minha percepção de fome e que vai me deixar confortável o suficiente até a próxima refeição? Quanto que eu vou comer dessa comida? Porque não vai ser as X colheres que a dieta mandou. Quanto será que o meu corpo diz para eu escolher? Onde que essa escolha está localizada? Eu estou em casa? Eu estou andando no metrô? Com quem que eu estou? Estou sozinha? Estou com um grupo de amigos? Então, conforme a gente vai trazendo essa contextualização para as pessoas, a gente vai construindo uma relação mais saudável com a comida. E aí, a gente consegue romper com os ciclos de restrição, e com isso a gente rompe com os ciclos de culpa, de vergonha. É claro que é uma construção, né? Mas tudo isso é bastante possível. E por que isso importa com um nutricionista? Pessoal, eu diria que se alinhar a um cuidado nutricional sem dietas é mais do que uma escolha profissional, tá? É um compromisso. É um compromisso com uma prática que transforma vidas. Se você trabalha com uma estratégia restritiva, você só está olhando ali, ó, o comecinho do iceberg. E você deixa de lado uma série de complexidades que precisam ser vistas e endereçadas ali no seu acompanhamento. Não é o psicólogo, não é outro profissional, é você mesmo, né? Então, se você acaba tendo um olhar que não consegue se aprofundar, provavelmente você está perdendo ali uma grande oportunidade de cuidado. E mesmo que você já atue sem dieta, você pode falar assim, tá, eu já entendi que dieta não faz sentido. Mas eu diria que a abordagem RAIS, ela vai além. Porque ela vai te trazer ferramentas para desconstruir preconceitos, para acolher a diversidade corporal e para promover saúde de forma inclusiva e baseada em evidências. Então, essa construção dos pilares é como se a gente fosse construindo uma escadinha que vai ajudando a gente e ajudando o nosso paciente a caminhar para hábitos de vida que façam mais sentido para a vida dele. Então, pessoal, mais do que uma abordagem, é um olhar que desafia crenças e amplia o seu impacto profissional. Afinal de contas, promover saúde de forma ética, acolhedora, que seja de fato transformadora para as pessoas, exige mais do que abandonar as dietas. Talvez isso para você já esteja muito claro, mas você precisa ter uma prática embasada e alinhada com valores de respeito e de inclusão. E aí, como é que a gente chega lá, né? Primeiro, promovendo uma atuação que ajude o seu paciente a ter autonomia com a alimentação. Tua prática está promovendo isso? A sua prática ajuda que o paciente consiga desconstruir padrões rígidos? Né? Ou será que a sua prática está reforçando crenças que perpetuam culpa e controle? Né? É super importante a gente sair disso. E às vezes, mesmo trabalhando já sem dietas, às vezes você está com uma forma, né, de cuidar ali do teu paciente, que mesmo sem querer, você está perpetuando uma certa culpa e um controle que talvez não tenham cara de dieta, mas que talvez reforcem essas ideias. E aí, pessoal, vocês precisam ser capazes de adaptar o cuidado
as vivências e os contextos únicos de cada paciente. Cada paciente precisa de um cuidado específico, né, que acolha, que traga a possibilidade dele ampliar, né, que ele olhe por perspectivas que ele não tinha olhado até então. Como eu falei, pessoal, a nossa formação, né, ela, em geral, não permite que a gente olhe criticamente para alguns assuntos. Então, se você está afim de se aliar aos pilares da abordagem RAIS, você tem que estar disposto a sair do teu quadrado. Você tem que estar disposto a se mobilizar e repensar alguns vieses que a gente aprende na faculdade. Isso não é fácil, isso exige um esforço, mas é muito recompensador. Tá? E aí a gente vai entrar no quarto pilar da abordagem RAIS, que diz respeito a romper com o estigma. A gente viu, né, desde a história da Marina, e a gente poderia aqui trazer uma série de dados científicos que o estigma é um fator que compromete a saúde. Então, esse pilar visa romper com o estigma e propor saúde para todos os corpos. E por que isso importa para quem busca cuidado? Bom, pessoal, eu espero que isso já tenha ficado claro nessa altura da nossa aula, que pessoas que enfrentaram dietas restritivas e julgamentos, né, porque junto com a dieta vem o julgamento, vem aquelas noções, né, estigmatizadoras, elas carregam diversos impactos físicos e emocionais. E aí, gente, como a gente viu ali na história da Marina, é como se uma entidade mesmo se alocasse na pessoa. É como se um terceiro elemento aqui se alocasse na cabeça dela. Sabem aquela expressão? É como se alugasse um triplex na cabeça da pessoa? É um pouco por aí, né? Então, todos esses julgamentos, todas essas tentativas de dieta, elas ocupam um espaço muito grande na vida dessa pessoa. E se a gente somar isso com as atitudes estigmatizadoras, isso amplia ainda mais todas essas percepções negativas. E, gente, isso é extremamente paralisante. As pessoas paralisam. E aí, quem paralisa não consegue cuidar de si. E algo que eu gosto muito de trazer quando eu falo sobre esse tema é que o estigma, ele é apontado como um dos responsáveis, pelo menos em parte, pelos problemas de saúde que muitas vezes são diretamente ligados à obesidade. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que se as pessoas passassem por menos processos de estigmatização, ou se não passassem, né, no melhor dos mundos, elas seriam mais saudáveis. Ou seja, se as pessoas não vivenciassem experiências estigmatizadoras, a saúde delas estaria melhor. E aí a pergunta que fica é, será que os problemas de saúde que são automaticamente associados à obesidade não têm mais a ver com esses processos de estigmatização do que com o peso por si só? E a resposta é que sim, gente. A estigmatização está muito ligada aos problemas de saúde que estão automaticamente ligados à obesidade. Então, por que isso importa para você, nutricionista? Porque, gente, ter uma prática aliada ao combate desse estigma de peso é essencial para a sua prática profissional. Ou pelo menos para você que busca um cuidado ético, inclusivo e que seja verdadeiramente transformador. Sem isso, pessoal, provavelmente você pode passar atitudes estigmatizadoras e que afastam o seu paciente do cuidado e talvez você não esteja nem se dando conta disso. Como a gente viu, o estigma ele não afeta só a autoestima e a saúde mental das pessoas que nos procuram.
ele também vai afetar a confiança na relação profissional-paciente. Vai criar barreiras para o engajamento no cuidado. E como eu falei, pode ser que você nem saiba dessas barreiras. Pode ser que a pessoa ali, durante o contato com você, até tenha aderência à proposta que você fez. Mas na nuance, nas entrelinhas, às vezes, questões ali importantes do cuidado e de estigma acabaram sendo passados sem você querer. E aí, como é que a gente chega lá, né? Como é que a gente se alia a esse quarto pilar, então? Primeiro, questionando as suas próprias crenças. Né? Como eu falei, a gente vem de uma formação em saúde que não permite, ou em geral, não permite que a gente reflita sobre todas essas questões. Então, talvez seja o momento de você parar um pouquinho para olhar para si e talvez reconhecer alguns preconceitos inconscientes e questionar sobre crenças sobre peso, sobre imagem corporal. Esse seria um primeiro passo, né? E para, além disso, rever abordagens, rever a linguagem que você usa, rever as suas estratégias na prática profissional, que talvez precisem estar mais alinhadas a um cuidado que queira realmente combater o estigma de peso. E aí, pessoal, você pode estar falando, tá bom, eu entendi, é uma coisa realmente que afeta a vida da pessoa, bacana, né? Mas isso vai além do que ouvir uma história e entender que essa história realmente tem impactos negativos para a vida da pessoa. Você tem que ser capaz de entender esse contexto e relacionar isso com as escolhas alimentares dessa pessoa, com as escolhas de saúde de maneira geral e com o comportamento alimentar, né? As experiências de estigma, elas impactam as estratégias de comportamento alimentar também. E eu costumo dizer, pessoal, que os pacientes, eles não vivem numa redoma de vidro, né? Então, o seu atendimento, ele é um espaço muito importante para fortalecer o paciente, porque fora dali, o mundo é muito cruel. O mundo é extremamente cruel, principalmente com pessoas que pesam mais. O mundo, ele é estigmatizador, as pessoas julgam, as pessoas excluem, as pessoas são violentas. Isso pode ser de uma maneira tanto explícita, mas pode ser com sutilezas. E isso é muito difícil para a pessoa ter que enfrentar no dia a dia. Então, na sua consulta, é essencial que você consiga também ajudar o paciente a se fortalecer para lidar com esse preconceito que certamente ele vai enfrentar no dia a dia dele. Pessoal, vistas os 4 pilares da abordagem RAIS, eu diria que eles são como peças de quebra-cabeça, né? Que quando a gente vai juntando e compilando isso e agregando a nossa prática clínica, são pilares que conseguem revolucionar a nossa prática. Então, o primeiro ponto aqui é entender que saúde vai além do peso e acolher a diversidade de corpos. Isso é o primeiro passo para construir uma base sólida de respeito e de conexão com a pessoa que está ali buscando por cuidado. Somado a isso, estimular o prazer do movimento, né, o resgate do prazer do movimento e escolhas alimentares conscientes ajudam o paciente a se libertar de ciclos de culpa, de restrição e permite que ele redescubra o equilíbrio e o bem-estar. E, finalmente, ao enfrentar o estigma de peso, você não apenas transforma a experiência do paciente, mas você certamente leva a sua prática profissional para um outro nível, um nível mais ético, mais inclusivo, mais impactante. E as pessoas percebem isso, gente. As pessoas percebem e valorizam quando você consegue trazer isso para o seu cuidado nutricional. Então, o que a gente está falando aqui é mais do que uma metodologia. Eu diria que é uma chave para um cuidado que realmente faz a diferença.
E aí, pessoal, eu queria trazer aqui também, nessa aula de hoje, a ideia de uma formação. A formação Health at Every Size, ou formação RAIS. E aí, apesar, né, do crescente interesse por essa abordagem, né, eu falei para vocês que internacionalmente ela é muito reconhecida e cada vez mais, né, as pessoas reconhecem o valor dessa abordagem, reconhecem que ela é importante, reconhecem que ela é transformadora, só que tem um grande porém. Ninguém fala sobre como colocar essa abordagem em prática. Eu contei para vocês, né, sobre as minhas pesquisas. Naquele momento, eu tive que pegar a teoria e a prática e transformar isso em algo palpável. Porque, de fato, não tem nenhum livro, não tem nenhum curso que fale sobre isso. E é justamente nessa formação, né, nessa junção ali da prática com a teoria, que a gente valida uma metodologia. Porque só a teoria sem a prática, ela deixa buracos ali no caminho, né? Então, é um movimento, né, foi um movimento que deu uma consolidação para isso. E também trouxe uma evidência científica, uma validação científica. E aí, com base nisso tudo, veio a ideia da formação. Falei, bom, eu tenho aqui um conhecimento teórico muito robusto, eu tenho aqui um como se faz, né? Eu tenho aqui um jeito de colocar isso em prática. Então, eu entendo que, poxa vida, eu acumulei um conhecimento importante aqui ao longo da minha formação, da minha trajetória, e isso precisa ser passado para frente, né? E como eu falei para vocês, é uma abordagem validada cientificamente. A junção ali da prática com a teoria permite a validação de uma metodologia. É assim que a gente valida uma metodologia. E vocês podem dar um Google, né? Vocês vão encontrar diversos artigos, né, que eu escrevi que falam sobre essa abordagem, que falam sobre os resultados dessas pesquisas, né? Mestrado, doutorado, pós-doc, capítulos de livro também, né? Então, a gente tem uma validação científica robusta. E para quem é, né, essa formação? Essa formação é para estudantes de nutrição que querem fazer diferente. E pessoal, pensando aqui, né, na minha trajetória, em todas as dúvidas que me acompanharam, em todas as angústias de verdade que me acompanharam, eu diria que assim, se eu tivesse tido a oportunidade de ter acesso a uma formação como essa na minha graduação, nossa, eu resolveria, assim, muitas das coisas das minhas angústias, porque isso teria aberto muitos caminhos para mim, né? Então, se você é estudante de nutrição e se você já quer sair da graduação fazendo diferente, eu diria que essa é uma oportunidade muito especial para você. E se você é nutricionista que está migrando de nicho e você quer ter mais robustez teórica, mas também quer entender na prática como é que isso funciona, essa formação também é para você. Se você também trabalha com comportamento, né, como eu falei, talvez você já tenha entendido que trabalhar sem dietas não funciona, que trabalhar com dietas, desculpa, não funciona. Talvez você já trabalhe sem dietas, mas talvez você sinta que falta um pouco de aprofundamento, né? Então, essa formação também é para você que busca ir além. Se você é de outras formações, como psicólogos, outras formações em saúde, que trabalham com questões de comportamento, de imagem corporal, de questões que permeiam esses assuntos, essa formação também é para você. E aqui, gente, eu diria que o combate ao estigma de peso é uma construção conjunta dos profissionais de saúde, não é de uma formação, não é do nutricionista, tá? Então, se você também vem de outras formações, se aliar a esse cuidado também é super importante para você. E aí, pessoal, eu pensei nessa formação com uma etapa teórica que vai compor a primeira parte dessa formação, tá?
E aí, nessa parte teórica, a gente faz todo o aprofundamento necessário para que você tenha robustez teórica mesmo, para conseguir colocar essas abordagens, a abordagem RAIS e os seus pilares, em prática. Então, começando o nosso módulo, a nossa etapa teórica, a gente tem o primeiro módulo, e eu chamei ele de Desconstruindo para Construir. E aí, por que que a gente começa por aí, gente? Porque a abordagem RAIS, ela é super relevante, ela é super importante, só que eu não consigo começar a nossa formação indo direto na abordagem e nos seus pilares, porque vai faltar contexto. Eu preciso contextualizar você de uma série de coisas que vão te ajudar a entender por que é importante a gente propor um cuidado diferente, por que é importante a gente questionar o que está sendo feito, né? Então, a gente precisa desconstruir, né? Como eu comentei há uns minutos atrás, a gente precisa estar disposto a repensar questões da nossa formação. Então, a gente começa o nosso curso descobrindo como que os padrões corporais foram construídos ao longo do tempo. E isso já vai começar a dar uma base importante para a gente. Depois, a gente vai começar a entender que a relação entre peso e saúde não é tão simples quanto parece. Ou seja, assumir que uma pessoa que pesa mais não é saudável é totalmente incorreto e a gente vai entender por quê. E aí, fechando esse primeiro módulo, a gente vai entender por que que as dietas restritivas podem fazer mais mal do que bem. E aí, por mais que você já trabalhe com isso, você vai ter ferramenta teórica e prática para entender e atuar de maneira mais expressiva, tá? Então, gente, nesse primeiro bloco, a gente dá um passo para trás e faz uma construção que é a base para a gente começar, tá? Com essa base feita, a gente consegue, de fato, entrar na abordagem Health at Every Size. E aí a gente vê como que essa abordagem e os seus pilares funcionam na prática. Então, a gente vai entender como criar um ambiente de cuidado verdadeiramente inclusivo. A gente vai entender como é que eu me alio, como é que eu ajudo o meu paciente a pensar em formas de resgatar o prazer do movimento. A gente também vai entender sobre o aconselhamento nutricional, sobre o comer intuitivo, sobre o mindful eating, entre outras estratégias que vão ajudar a consolidar esse cuidado sem dietas. E a gente vai olhar técnicas que vão transformar suas consultas em momentos de real conexão ali com o paciente. Finalmente, a gente vai entrar no módulo que visa combater o estigma de peso. Então, eu chamei esse módulo de Construindo um Mundo Mais Acolhedor. Nesse módulo, a gente vai entender como que surgiu o estigma de peso e por que que a gente precisa superar esse estigma. A gente vai olhar maneiras de criar um cuidado de saúde livre de preconceitos e também vai pensar em estratégias para uma prática profissional mais humanizada. Então, pessoal, com isso a gente fecha a etapa teórica do nosso curso. Mas, gente, teoria não é nada sem a prática, tá? Então, não adianta nada você saber tudo, ter toda a teoria na sua cabeça, ver uma série de abordagens, mas não saber como colocar em prática. Assim como a gente fez na pesquisa, a pesquisa tinha uma etapa prática, né? Como eu falei para vocês, foi uma construção, eu validei essa etapa prática também ali. A gente validou cientificamente essa mão na massa. Então, a nossa formação, ela também tem uma etapa prática. E é justamente uma mentoria de implementação. E nessa mentoria, eu quero te ajudar a sentir segurança para implementar tudo que você viu de teoria na sua prática profissional. Então, a gente vai ter 2 dias de mentoria prática, ao vivo, né? Eu vou estar disponível ali para te mostrar como aplicar os conhecimentos no seu dia a dia, nos seus atendimentos,
Então, a gente pode falar sobre dúvidas que você tenha dos aspectos teóricos, você pode trazer casos, né, de supervisão para a gente discutir. E, gente, isso é super, super, super importante. Se eu pudesse destacar um ponto que é muito fundamental para o crescimento profissional, é ter essas supervisões, ainda mais em grupo, né, como vai ser o que a gente vai fazer. Porque nessas supervisões, você não vai ter somente o meu olhar, né, você vai ter o olhar de outros colegas, e às vezes tem um insight ali de uma pessoa que talvez traga algo que você ainda não trabalhou diretamente, mas de ouvir aquilo, você já tem ferramentas ali, você já tem uma carta na manga para quando você vivenciar uma situação parecida. Então, é muito rico esse processo. E além, né, da formação, você ainda vai ganhar bônus exclusivos, mas, gente, é só para quem está aqui, tá? É só para quem está aqui assistindo essa aula que vai ter acesso a esses bônus extras, a esses bônus exclusivos. Bônus 1, você vai ter uma curadoria de 30 artigos. E esses são os melhores artigos de estudo sobre a metodologia e sobre o cuidado com o paciente com obesidade e sobrepeso. Bônus 2, você vai ter mapas mentais resumo. Então, você vai ter acesso a mapas mentais de cada uma das aulas para poder acompanhar durante o seu estudo, durante a sua formação. Tá? E, gente, de novo, né, pensando aqui na minha própria trajetória profissional, se eu tivesse acesso a materiais, a resumos, a aulas, isso teria facilitado infinitamente a minha vida, né? Pensem assim, são mais de 10 anos de trajetória que a gente consegue compilar numa formação, né, direta, né, que vai te dar, de fato, ferramentas ali para você conseguir aplicar na sua prática profissional. Você também tem como um terceiro bônus uma aula exclusiva com o professor João Motarelli sobre Mindful Eating como abordagem inclusiva do peso. Gente, o João é uma grande referência em Mindful Eating e em comportamento alimentar. Então, é uma grande oportunidade você conseguir ouvi-lo e ter esse espaço com ele. Você também vai ter um e-book de cada uma das aulas, né? Então, para além dos mapas mentais que você vai ter, que vão guiar o teu estudo aí durante as aulas, você ainda vai ter os e-books que você pode usar tanto para guiar os seus estudos, né? Você pode usar como um aprofundamento para os seus estudos, mas isso também pode servir de um material que vai ser um guia, que vai ser um material de consulta para suas próprias consultas, ou para você mostrar para o paciente alguma coisa ali. E, como bônus 5, você vai ter um certificado de 50 horas por uma instituição reconhecida pelo MEC. Então, ao finalizar a formação, você tem um certificado pela Plenitude Educação, que tem o reconhecimento do MEC. E além disso, pessoal, você vai estar numa comunidade de alunos do WhatsApp. Então, você vai ter acesso a um grupo, eu vou estar ali naquele grupo, e além de tirar dúvidas comigo, da gente poder ter interações ali, é uma grande oportunidade para você também fazer networking com os alunos do curso, né? E é super importante você estar com pessoas que pensam como você, né? E de repente ali no grupo, de alguma conexão, talvez surja uma indicação para você, né? Ou talvez você faça uma parceria interessante. Então, isso é super importante, gente. A gente está com pessoas que pensam, né, como a gente e que conseguem colaborar, isso é super fundamental. E como eu falei, né, eu acho que estar em grupo, ter momentos, tanto das supervisões que a gente vai ter, como do grupo, isso traz uma troca muito rica, tá? Isso, sim, para crescimento de carreira, é um passo, sim, muito importante, né? Além das mentorias, né, que é um momento, assim, que em pouco tempo a gente consegue destravar questões que podem dar um grande salto ali na tua prática profissional. E aí você deve estar pensando, tá, mas quanto que custa tudo isso? Então, vamos olhar, né? Se a gente fosse olhar para cada um
desses componentes separadamente, isso teria valores muito mais altos, né? Então, se a gente pensar só na formação teórica, a gente podia cobrar facilmente aqui R$ 1.300 só pela formação. Cada um dos materiais, dos mapas mentais, dos e-books de resumo, a gente também poderia, assim, facilmente cobrar R$ 500 por cada um desses materiais. Uma aula com o João, né, a aula de Mindful Eating, pelo menos uns R$ 300. Se você fosse marcar mentorias individuais comigo, né, as 2 mentorias que a gente vai ter, isso sairia pelo menos por R$ 1.000. E a comunidade de alunos, os encontros ao vivo, gente, a gente não consegue colocar um valor para isso, tá? Porque você provavelmente vai ter interações e ganhos ali que a gente não consegue mensurar o quanto que isso vai fazer diferença na sua prática profissional. Então, a gente poderia compilar tudo isso e facilmente, gente, eu conseguiria cobrar de vocês pelo menos uns R$ 3.500. Porém, a gente tem uma oferta especial hoje para quem está assistindo essa aula, que a abertura das vagas, elas vão ocorrer no formato de lotes. Tá? Então, o que significa isso? Que com o passar do tempo, o valor vai aumentando, tá? Mas para você que está aqui, que está me acompanhando, que está até o final dessa aula, você vai ter acesso a um valor promocional. Então, a gente está abrindo as vagas hoje e a gente tem uma oferta especial, né, de R$ 79,79 por mês ou R$ 797,90 à vista. Mas isso é por tempo limitado e é só para você que está aqui assistindo essa aula. Então, o lote 1 está disponível até a próxima terça-feira, tá? Os valores vão mudar, então se você tem interesse, se você quer transformar a tua atuação profissional, eu diria que o momento é esse. Então você pode ou clicar no link da descrição, ou no link da minha bio do Instagram, e no nosso grupo de WhatsApp do evento você também tem acesso ao link de inscrição da formação disponível. A equipe da Plenitude Educação também está disponível para tirar qualquer dúvida que você possa ter. E eu espero ver você lá, eu espero que a gente se encontre na formação e possa construir uma construção profissional, uma atuação profissional muito mais relevante e significativa para você. Obrigada.